Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um vídeo com algumas informações aí e análise da mídia desse pós-jogo do Corinthians aí contra o Internacional, no qual o Timão venceu 4-2 aí com 3 gols de Yuri Alberto e um gol de Hugo Coronado. O Corinthians ainda teve 2 gols anulados nesse jogo aí, um gol de Yuri Alberto e um de Memphis Depay. O Timão aí brilhou nesse jogo e a mídia vem trazendo aí a análise aí dos melhores momentos desse jogo aí. E o Internacional chorando aí, né, como sempre. Chorando aí, apelando, falando que o Corinthians roubou e que não sei o que, sendo que o Corinthians teve 2 gols anulados aí, né? Então vamos acompanhar aí que a grande mídia vem falar sobre esse jogo. Parabéns, você é corintiano também. Óbvio. Ô, Edinho, não dá. Vamos começar pelo fim. Põe lá o Vitão falando, velho. Põe o Vitão. Põe, Edinho. Não dá. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim. Bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui. Sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Não, porcaria, ô Vitão. Toma cuidado, hein, Vitão. O mundo dá volta, hein. Amanhã você pode vir jogar aí na porcaria aí. Amanhã você vem jogar contra o Corinthians de novo na porcaria. Agora, eu só falar um negócio pro Vitão e pra esse chororô todo que tá acontecendo, que pra mim é ridículo, tá? Pra mim chega a ser ridículo. Lá se vão 20 anos, Marco Belo, Everton, mano, que o Inter, na minha opinião, foi muito prejudicado em 2005. Aquele pênalti foi, pra mim, escandaloso do Fábio Costa no Tinga, entendeu? O Marcos Rezende de Freitas não deu, expulsou o Tinga. Foi um absurdo gigantesco. Mas o Inter vem, nesses 20 anos pra cá, com um vitimismo, um chororô, aquela história de põe no DVD. Gente, Corinthians teve 2 gols anulados ontem, tá? Teve 2 gols anulados. O Inter virou o jogo, estava jogando melhor, tá? Aquela altura lá, o Inter merecia ganhar. Estão reclamando da expulsão do Bruno Henrique. Pra mim, tinha que ser expulso. E, gente, que chororô é esse, cara? Sem o menor cabimento. É um complexo de vitimismo. O Inter, que tem um bom time, fazendo isso, ele se apequena. E o Inter cria uma rivalidade com o Corinthians que é, né, o Marco, é unilateral, velho. É de lá pra cá, só. Não tem rivalidade do Corinthians com o Inter. O Inter tá criando uma história, mas é um chororô, velho. Eles tinham que se preocupar muito mais, o Inter, a não ser, Marco, você que tava lá, eu não sei, tava vendo, eu não fui no jogo, se o Alan Patrick estava machucado. Porque pra mim, tirar o melhor jogador do Inter no intervalo é desmontar o time do Internacional. Sim, ele estava machucado? Estava jogando bem e o Roger falou depois do jogo que teve que tirar ele. Não falou a gravidade nem nada, mas falou que teve que tirar. Agora, esse chororô todo, você acha que tá certo? Cara, imagina se o Inter tivesse tido 2 gols anulados, né? O Corinthians teve 2 gols anulados, foram 4 lances polêmicos, os 2 gols anulados, o pênalti e a expulsão. E, na minha opinião, foram 4 lances de interpretação. O árbitro interpretou de um jeito e o VAR apitou o jogo. O VAR apitou mais que o árbitro. O árbitro estava lá em campo, a meu ver, o Zanovelli, né, para não fazer nada, porque ele deu os 2 gols, não tinha visto as faltas, o VAR viu as faltas e chamou. A expulsão do Bruno Henrique, para mim, não tinha que levar amarelo, não tinha que ter sido expulso. E o pênalti também, foi um pênalti discutível. Para mim, eu estava atrás do gol, eu estava bem perto do lance. Para mim foi pênalti, mas para muita gente não foi, então eu aceito que é um pênalti discutível. E o VAR também foi quem decidiu pela marcação do pênalti a favor do Corinthians. Então eu acho que são 4 lances interpretativos, cara. Não é nem para um lado, nem para o outro. O Corinthians foi prejudicado pelos gols, o Internacional pela expulsão e pelo pênalti. Então, você acha que não era para expulsar? Eu acho que não era. Eu acho que não era. Eu achei que era. Ô Everton, você que jogou bola, esse chororô todo faz sentido para você? Não, para mim não. Para mim não, mas é uma coisa normal, né? Porque ultimamente o mundo ele tá assim, né? É um mimimi do caramba, um vitimismo do caramba, né? Danado, um mimimi danado. Eu acho assim, eu acompanhei um jogo ontem, eu tava até com o Rodrigo Pontes, a gente tava
batendo papo, conversando com os amigos, acompanhando o jogo. Foi um jogo bom, foi um jogo bom para assistir, que dificilmente você vê um jogo bom aqui do futebol brasileiro. Foi um jogo assim que teve emoções para os dois lados. O Corinthians saiu com 1-0, de repente toma a virada de uma forma, até o segundo gol do Inter, eu até falei, isso aí é um gol de rachão, né, de 2 toques. Do jeito que o Inter entrou na defesa do Corinthians, foi totalmente assim, muito fácil. E depois veio os lances, eu acho que os lances dos gols do Corinthians, na minha interpretação, claro que com o VAR você vê muito melhor. E esse lance que nós estamos acabando de ver, para mim, na minha concepção, é falta. Os 2 lances que foram, realmente, o VAR entrou dentro do jogo na hora que foi chamado, na minha visão, foram corretas. E desculpa, Everton, eu também acho, mas sabe o que irrita? Precisa meia hora para resolver isso? Não, porque a gente que tá de fora, você consegue ver um lance da primeira vez, eles lá conseguem, não sei, fazer uma demora danada, né? Mas isso acontece aqui, a gente já tá... Infelizmente, temos que estar adaptados a isso, porque o futebol brasileiro é assim, é só aqui que demora demais. Você concorda com o Marco Belo? Quem apitou o jogo foi o VAR, não foi o árbitro? Com certeza. Com certeza, porque os lances determinantes foram todos no VAR, foram todos pro VAR, né? E você como jogador, o que você achou do Vitão falar isso? Cara, eu acho que o choro é livre, né? Eu tenho até que mandar um abraço pro meu amigo Tinga, que estava realmente em 2005, que eu falei que da final da Copa do Brasil aí no Instagram, ele falou que quem mandou as mulheres lá pra gente foram eles do Grêmio. Então tá aí, Tinga, a resposta tá em 2005, que você perdeu aqui pra nós também. Fábio Costa mandou um abraço. Pai do ano! Seu primeiro comentário no Domingão sendo pai. Quer dizer, é um momento histórico da televisão brasileira. Sim. Agora nós vamos saber, será que o Mano nutelou agora pai ou voltou o Mano mais metal ainda? Mano, esse chororô todo é válido? Faz sentido? Óbvio que não, Benja. Boa tarde a todos novamente. O negócio é o seguinte, vamos lá. Primeiro, com relação aí à declaração do Vitão, vamos por partes. Quando ele fala o árbitro vem apitar aqui borrado, ele não usou esse termo, mas eu vou usar para ficar menos escatológico. Borrado, Vitão, é o teu time quando enfrenta o Corinthians. O Inter, mas é fato, o Inter, quando ele pega o Corinthians, assim como o Atlético Mineiro, muitas vezes o próprio Cruzeiro, são fregueses de carteirinha do Corinthians. E vou te falar, o Inter, ele tem a mesma sensação do seu barriga quando chega na Vila. Ele entra lá e sabe que vai tomar pancada. É o Inter quando enfrenta o Corinthians, isso daí é histórico, é histórico. E isso gera E eu entendo, por exemplo, muitos torcedores do Inter, repórteres que torcem pro Inter, a mídia gaúcha que torce pro Inter, ter essa raiva toda do Corinthians. Eu também teria. Se eu tivesse, por exemplo, esse retrospecto de freguesia. Mas você tem essa rivalidade com o Inter? Óbvio que não. A mesma que o Inter tem com o Corinthians? Ô, Benja, a rivalidade ela só é legal quando tem os dois lados aí disputando a mesma coisa. Quando é uma rivalidade unilateral, é aquele negócio que você põe sua mão assim na cabeça assim, ó, garoto, calma, segura. Sabe, tipo, não é uma rivalidade legal, porque você não tem aquele ódio também pra devolver. Ódio no bom sentido. Ódio que eu falo é a rivalidade do futebol. Não existe, Benja, a rivalidade do corintiano para com o torcedor do Inter. Tem de lá pra cá, daqui pra lá não tem. Então, eu também teria essa sensação aí de, sabe, ruim, essa sensação de tipo, os caras não me odeiam também. Eu ficaria bravo se eu fosse torcedor do Inter, então ponto. Com relação a isso. Segundo, com relação ao que ele falou, essa porcaria. Ô Vitão, porcaria, velho. Você começou agora, você tem o que, acho que 24, 25 anos. Porcaria até agora é o que você fez no futebol, nada. Inclusive, ontem, se a gente for falar de porcaria, Benjamin, foi a atuação que ele fez. O Vitão, ele Coronado passou por ele tá só olhando. Você era um retrato dentro de campo. Se eu não me engano, acho que uns 3 gols que o Corinthians fez foi nas suas costas. Então, ô Vitão, você primeiro, dobre a língua para falar do Corinthians e do seu estádio. Eu entendo toda a sua frustração, vocês terem virado o jogo e não ter conseguido segurar. E muitas vezes, Benjamin, o ser humano ele tem esse problema, é a terceirização da responsabilidade. Porque quando você não consegue, por forças próprias, aí manter de fato um resultado, você tenta atribuir aos outros um fator que cabe a você chamar essa responsabilidade e falar, fomos incompetentes. Os lances de gol, Benja, que foram anulados ali, do Corinthians, para mim foram faltas. Eu sei que o torcedor fica bravo, mas o VAR nesse ponto, Benja, apesar de ele ter interferido ali em algumas situações de jogo, mas eu acho que ele adotou um critério que foi legal. Só não pode demorar tanto, né? Não, mas ok, nesse ponto eu concordo contigo, demora e muito. Só que, Benja, vamos lá, o VAR, ele adotou o mesmo critério para analisar os lances. Porque muitas vezes dentro da própria partida, os critérios adotados pelo VAR não são os mesmos. Ontem foi. Os 2 gols aí anulados do Corinthians, teve uma falta no início da jogada, que foram falta de fato. O pênalti, para mim,
Se os caras deram aquele tipo de falta na situação envolvendo o gol do Corinthians, tem que adotar o mesmo critério e adotaram. Por mais que o jogador do Inter tenha pegado primeiro a bola, mas a descida do pé pega uma solada no peito do Romero. Foi falta, e falta dentro da área é pênalti. Agora, o lance do Bruno Henrique, Benja, pra mim é lance de segundo cartão amarelo. Era um lance que o Roberto ele deu tapa na frente, Mas eu vermelho direto, eu também acho que seria exagero. Mas como ele já tinha cartão amarelo. Eles reclamaram Então, o que não foi, porque o Wesley e o Yuri Alberto, ambos estão com o braço ali disputando espaço. Não existe ali, ó por exemplo, o Wesley põe o braço primeiro no Yuri Alberto agora. Foi pênalti, Everton? Zero. Aí? É. Nada. Disputa por espaço. Esse braço do Yuri Alberto não derruba Você vê que o não tem Wesley. agarrão, eles só estão com o braço, né? Os dois. Estão tentando O vice do Inter só falou desse lance. ocupar o espaço, mas isso aí não é pênalti, não. O vice do Internacional na coletiva só falou desse lance aí, pedindo pênalti nesse lance. Eles alegam o braço do Yuri Alberto tentando ali fazer uma chave de braço. Eles falam ali, ó, esse braço do Yuri Alberto. Mas, ó, o braço do Wesley tá no pescoço do Yuri Alberto. Se você for analisar a falta nesse lance, quem começa com o braço no peito do Yuri Alberto é o próprio Wesley. Isso é contato, pô. Ô, Everton, mas você não, como jogador, velho, a partir do momento que você não acha um pensamento pequeno, cara? Esse time igual viemos jogar com 12. Cara, teve 2 gols anulados do Corinthians. E outra coisa, viu? Eu vou continuar com o mesmo pensamento que eu tinha lá atrás. Acho o VAR uma porcaria. Acho um saco. O VAR deveria ser, sabe quando? Se a bola foi gol ou não foi gol, e linha do impedimento. Que mesmo assim a linha do impedimento eu sou meio questionável. Porque eu também não acredito muito naquelas linhas não, viu, Marco Belo? Agora, o VAR, ele não pode ter toda hora essa interferência, cara. Senão não tem jogo aqui. Até porque foi lá no início da jogada. Velho, ele não viu? Cara, foi lá atrás. Foi gol. Ó, o VAR vai... Por Não, mas exemplo, aí precisa mudar a regra, né, Benja? Porque tá na regra. Então, precisa E o mudar, VAR precisa sim, precisa mudar a regra. analisar desde Por exemplo, o início da mano, jogada. você não estava aqui. Aquele gol que não deram pro Fortaleza contra o Sport, Absurdo. aquilo é uma vergonha. Absurdo. Aí sim era pro VAR, e com o VAR não deram o gol, cara. Agora, Benja, eu só acho que o Corinthians não deveria ficar quieto, deveria se pronunciar veementemente, porque não é a primeira vez que um jogador de um time adversário vai até a Neoquímica Arena e dá uma declaração de que o Corinthians é ajudado em casa. Porque os jogadores ficam indo lá e falando, e até o Mano já falou isso, o Mano Menezes, não você, Mano Menezes. O Mano do bem, né? Já falou antes dele voltar a ser técnico do Corinthians, depois ele até pediu desculpas. Então os jogadores vão pra Neoquímica Arena e falam isso, acaba virando um negócio na cabeça das pessoas. Então o Corinthians deveria fazer uma nota ou um pronunciamento do presidente pra Teve a falar final que do isso não Campeonato acontece. Paulista agora. Teve pênalti pra quem? Pro Palmeiras, dentro da Neoquímica. Foi pênalti dentro do Palmeiras. Ontem foi dentro da Neoquímica Arena. Teve 2 gols anulados pelo VAR. Foi pro Corinthians os gols anulados, não foi pro Inter. Gente, isso aí se cria uma... Sabe aquela história lá, como eu falo, você conta tanto uma mentira que ela acaba sendo Exatamente. verdade? É isso. Eu acho que tem que emitir nota, tem que tirar sarro. Agora esse Vitão, a próxima vez que vier jogar lá, ele vai pensar 2 vezes antes de falar bobagem. Mas ninguém nem lembra do Vitão, quem é o Vitão, gente? Eu vou Desculpa. lembrar. Eu lembro, Benja. então a minha memória é uma Vale a desgraça. pena, velho. velho. Eu lembro de tudo. Eu sou igual o Vale a Marco pena. Belo, eu lembro tudo. O dia, a data, a hora. Ô, Everton, dá uma olhada aqui que o Roger Machado falou. Coloca aí, Edinho, por favor, o que o Roger falou aí, as aspas do Roger Machado. Fiquei até o final do jogo para falar com o árbitro e dizer que hoje eles se escoraram no VAR. Concordo. O VAR é uma muleta para que as decisões sejam postergadas, concordo. E eles possam analisar em câmera lenta. O cenário nos tirou força. Discordo. Então. Discordo. Mas Anularam 2 gols do Corinthians e ele fala que tirou força do Inter. Então, ele estava indo bem até a última. Gente, O Corinthians no segundo tempo amassou o o Inter. que o Everton falou, mano, o Everton tem razão. É esse mimimi, esse discurso do vitimismo para tudo, essa narrativa. Cara, todo mundo quer tirar o foco. E o torcedor, Everton, ele compra essa ideia. Ó, o Inter podia ter ganho. Podia ter ganho, mas não perdeu por causa da arbitragem, cara. Não. Sendo que o mais difícil o Inter fez, que foi virar o jogo. O Inter conseguiu virar e ter o resultado na mão. No segundo tempo, o Corinthians foi superior, o qual acaba fazendo os gols e tendo os 2 gols aí anulados. Então eu acho que assim, não temos muito o que estar falando não, nem do Vitão, nem do Roger. Eu acho que o Roger é um ex-companheiro, é um amigo que eu tenho aí dentro do futebol, e ontem o planejamento do Inter não funcionou. E o que acontece? O Corinthians ganhou um jogo, e assim, ganhou um jogo que faz o Corinthians ganhar a moral. A gente sabe que o Corinthians é muito forte nisso, ganhar moral, ganhou de um time forte, para o Corinthians ter uma sequência boa aí no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana também. Teoricamente,
teoricamente, e falando de Brasileirão, o Corinthians tem 2 confrontos, pelo amor de Deus, teoricamente, fáceis. Apesar do time do Mirassol ser muito bom, o Corinthians pega o Mirassol e depois o Corinthians pega um time que, pra mim, é um sério candidato a rebaixamento, que é o Santos. Então, a sequência pode ser boa. Agora, terça tem o América de Cali pela Sul-Americana. Precisamos ver a postura do Corinthians, porque chega lá que nem o Mano fala lá, falou espanhol, o Mano fala que dá um nó na cabeça do Corinthians. Mas na sequência do Brasileirão é bom, Marco Belo. E o Dorival foi perguntado ontem se ele manteria um time titular, uma formação fixa. Ele falou que não, que vai depender da reapresentação dos jogadores. Pode ser um time diferente contra o América e pode ser um time diferente contra o Mirassol, que nesse começo de trabalho, por causa do pouco tempo de treino, ele não vai manter uma formação. Agora, o Internacional conseguiu o que queria, né? Porque a gente não está falando que o Dorival armou o time muito bem, que o Internacional acabou levando a pior, apesar daquele branco que deu no final do primeiro tempo, que o Corinthians tomou 2 gols. No segundo tempo foi um amasso, só deu o Corinthians. E a gente acaba não falando disso e falando das reclamações do Internacional. Pô, o Dorival fez um baita de um trabalho ontem, colocando o Romero mais no meio de campo e não naquele 4-3-3 que não estava dando certo. E o Thales Magno entrou bem, hein? O Thales Magno entrou bem. Pô, até o Coronado marcou um golaço. O Memphis jogou muito, na minha opinião, porque é o que eu sempre falo, a visão de quem vê pela televisão e de quem está no campo, às vezes é diferente, porque quem está no campo vê o jogador sem a bola. E o Memphis faz um trabalho tático absurdo dentro de campo, absurdo. E ontem ele foi muito bem. E eu vou te falar, você é justo. Aí é o Carrillo, hein, mano? Também. E eu vou te falar, você é justo. O cara que entrou bem foi o Matheus Bidu. O Matheus Bidu entrou bem ontem. Sim. Então, mas é que o parâmetro dele é o Hugo, né? Então qualquer coisa que entre no lugar do Hugo... Não, mas o Matheus Bidu jogou bola ontem. Jogou, mas é que o Hugo... Ô, Benja, na boa, eu sei que o Hugo deve estar se esforçando, mas não dá pro Hugo ser o lateral do Corinthians, cara. Não dá, cara, não dá. Por que o Angileri não jogou? Poupado. É o famoso controle de carga. Mas, ô Benja, o Angileri, velho, o Angileri tava recebendo na caixa na Espanha. Ele ficou 8 meses parado. Então, é um cara que, quando tem uma sequência de jogos aqui, ainda mais futebol brasileiro. O futebol brasileiro pode não ser técnico, mas é um futebol extremamente forte, é desgastante, é muito físico. Então, nesse ponto, cara, eu acho que até para não perder o Angileri em futuras partidas, vale a pena realmente dar uma preservada, porque é um jogador que já tem uma certa idade e ficou 8 meses sem jogar, cara. Esse negócio de futebol brasileiro é muito físico, eu discordo. Mas Benja, como foram 7 jogos. Ele pode ser desgastante porque ele é muito grande, tem muita viagem, muito jogo. Cara, pô, tá assistindo essa semana aí uns jogos na Europa. Porra, tá louco, velho. Aqui tem hora no jogo no Brasil que dá pra você sair, pagar uma conta no banco, voltar. Não, mas que é muito ir na cozinha, gente. Fazer um macarrão, volta, o jogo não aconteceu nada. Pô, tá assistindo o Barcelona e Inter de Milão. Mas aí também não. Não, mas você pega os jogos da Premier League, até que não tá Liverpool, não tá Arsenal, os jogos. Cara, é uma correria louca, não dá pra... Pô, mas o jogo de ontem, você tá louco? Hã? Porra, o jogo do Corinthians e Inter ontem foi um jogaço. Ontem foi um jogo corrido, mas você pegar o futebol brasileiro... Você assistiu o São Paulo e Fortaleza sexta? Assisti. Fraco, que desgaste jogo ruim. Físico teve. Jogo ruim. Mas, ô Benja, é um futebol desgastante. O você futebol dorme, brasileiro. cochila, não, mas, volta, ô Benja, a gente pode contestar aqui, inclusive o Everton aí, ex-atleta, ele pode falar a respeito. Ele jogou em outros cenários aí, futebol europeu, jogou na Alemanha, jogou na Rússia e jogou no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é diferente ou não é nesse sentido do aspecto físico, Everton? Sim, é diferente primeiro pelo clima, né? Pelo clima aqui é muito mais, vamos dizer, aqui é muito mais quente, aqui treina-se muito mais, a exigência é muito maior. A pressão aqui no Brasil, ela é muito maior, coisas que não acontecem lá na Europa. Então, na Europa, você já sabe o sistema que você vai jogar, contra quem você vai jogar e o ritmo que impõe. Então, assim, o desplaçamento não é tão grande como a gente tem aqui no Brasil. Então, muda-se muito. E outra, aqui é um clima tropical, lá é um clima europeu, que é muito mais frio do que aqui. Então, muda-se bastante, muda sim. O Marco Belo... Não, mas ó, o que o Belo falou aqui, ele tem razão Belo. também, só um parênteses aqui, hein? O Genial Júnior ontem teve... Quem? O Genial Júnior, ele teve realmente ali mérito na formação do time e vai demorar pouco tempo. Júnior? Genial Júnior, já ganhou o rótulo. O negócio é o seguinte, Benja, vai demorar pouco tempo para acertar esse time do Corinthians. Diferente do Ramon Dias, que parecia que estava, sei lá, descobrindo fogo, que ele não conseguia fazer nada com esse time do Corinthians, o Dorival, com pouco tempo de trabalho, um pouco mais de uma semana, Marco, ele já deu um padrão pro time do Corinthians que esse ano não teve ainda. Precisa zagueiro, hein? O André Ramalho deu uma cutucada, inclusive, de leve, assim, na comissão técnica antiga, porque ele falou, eu fui muito criticado, eu faço uma autocrítica, eu sei que eu errei em alguns lances, mas o time
não estava jogando de uma forma correta. E quando o time não está compactado, quando o time não está estruturado, sobra para a defesa. É sempre o zagueiro que é criticado. Então, claro que ele estava falando da comissão técnica antiga. Então, talvez, eu não sou o maior fã dos zagueiros do Corinthians, mas talvez eles melhorem um pouquinho com o Dorival. Mas o André Ramalho, ano passado, jogou muito. Jogou bem? Sim. Ele chegou, nem parecia que o cara estava na Europa, chegou já no primeiro jogo, não teve problema de adaptação, não teve problema de nada. O problema do André Ramalho foi no passado. O Dorival vai recuperar O ele. problema do André Ramalho foi assim, porque pra mim a minha zaga ideal é André Ramalho e Gustavo Henrique. Sim. Essa é a dupla perfeito ideal. é esse. O Marco Belo, rapaz, mas que atuação do Yuri Alberto ontem, hein? Cara, o Yuri Alberto jogou muito, fez 4 gols, valeram 3. Ele empatou com o Romero na artilharia da história gols, do estádio, 43. Agora são os 2 maiores artilheiros, só que o Yuri Alberto com muito menos jogos, né? Então a média é muito maior. E ele se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século, 68 gols marcados com os 3 de ontem. Então ele bateu 2 recordes num jogo só, foi o segundo jogo em que ele fez 3 gols. O outro tinha sido contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil do ano passado. Então tá voando o Yuri Alberto. Ele tinha ficado 6 jogos sem fazer. Ele merecia ir pra seleção pra você? Merecia um teste, pelo menos merecia. Um jogo. O Everton, o Yuri Alberto é o maior case que eu conheci no futebol de reabilitação de um jogador no próprio clube. O que esse cara comeu o pão que o diabo amassou no Corinthians? Eu, por exemplo, eu arrebentei Yuri Alberto. Claro. Mas muito. Não o pessoal, tecnicamente. E esse cara foi resiliente, esse cara foi cascudo, segurou, apanhou quieto, não foi embora, falou, vou. Lembra, você chamou ele de finados e bonito aquela época. Eu, né? Lembra? E eu também dei declarações falando dele. Falei que eu acho ele um atacante voluntarioso. Ele tem essa coisa do Corinthians que o torcedor corintiano gosta. Ele é um cara guerreiro, ele é um cara que, de disposição, 90 minutos ele briga. Que eu disse e até falei, eu fui um dos caras que critiquei dele, porque eu fui atacante e joguei e conheço a posição. Você falou num podcast, lembrei do negócio. Foi você num podcast que falou que ele não tinha fundamento? Exatamente. Era você, não foi? Sobre isso que eu vou falar. O problema do Roberto é o quê? É fundamento. Você vê que o controle de bola, tempo de bola, quando ele vai subir para cabecear, a tomada de decisão dele, você pode ver que é sempre errada. Não estou dizendo que ele é ruim, como um mau jogador, mas como fundamento. E o problema não é nem ele, o problema é que não se faz isso nas categorias de base aqui no Brasil, não se treina mais. Não treina mais o jogador para chegar no profissional sem essa deficiência. E no profissional você não vai ter tempo para trabalhar, não se tem tempo. Aqui joga de 3 em 3 dias, que eu acho que é até um crime com o atleta e até para vocês que trabalham no esporte. Porque, cara, é complicado você estar toda hora comentando o jogo, e tem jogo praticamente todos os dias. O cara não tem tempo para descansar e o treinador não tem como ele melhorar tecnicamente um jogador no profissional. Então o problema vem das categorias de base, porque aqui a gente prioriza, né? Essa é a nossa mentalidade, prioriza muito quem ganha, quem chega, quem é o campeão, mas não vê o começo lá embaixo como que estão as categorias de base. E não se treina mais como antes, hoje é muito scout, hoje o jogador já não treina mais finalização, não treina mais fundamento, não treina mais cruzamento, por isso que o futebol tem tantos erros de E lá fora fazem isso, na base? Lá fora na base eu não vou te dizer que fazem, aonde eu joguei eu vi um pouquinho fazem, mas aqui no meu tempo a gente fazia e fazia muito. É isso, fiel, esse foi o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, com toda essa análise da mídia desse pós-jogo do Corinthians contra o Internacional aí. Separei esse cortezinho do Domingol, todo o crédito aí ao Domingol, né? No qual a mídia vem analisando aí os jogadores do Internacional aí, dando a coletiva, falando que foi roubado, isso e aquilo. O choro é livre, né? Óbvio. Todo mundo pode aí ficar à vontade para chorar, né? Ainda mais contra o Corinthians, todo mundo sempre quer chorar e reclamar de arbitragem, sendo que mais prejudicado e um dos mais prejudicados atualmente em questão de arbitragem é o Corinthians. Diga-se de passagem, por esse jogo aí, tivemos 2 gols anulados aí, então não tem nem o que falar. O Corinthians ganhou no mérito total aí do timão. E vou deixar aqui também meu mérito aí para o Dorival Júnior, que já chegou arrumando essa casa, né? Eu sei que a gente não pode tirar conclusões já por apenas 2 jogos aí, né? Mas, pô, são 2 jogos e 2 vitórias e um desempenho muito melhor do time. Não vou nem falar em si da questão
da vitória, mas da questão do desempenho dos jogadores, da qualidade física e técnica dos jogadores que já vem melhorando aí com essas novas táticas aí que o Dorival vem preparando para esse time. Dorival que chegou recente ainda no timão, tá testando alguns jogadores, tá testando as jogadas e testando aí, né, as táticas, então, mas tá dando certo, já conseguiu extrair mais valor e mais jogabilidade dos seus jogadores e tá fazendo o Corinthians aí desempenhar muito melhor do que vinha desempenhando, né. Ramon Dias fez um bom trabalho assim no Corinthians, mas chegou ao seu limite ali de capacidade técnica, então tinha que contratar assim um técnico melhor e à altura aí, e nada melhor que Dorival que estava no mercado e chegou fazendo um ótimo trabalho nesse time do Corinthians aí, né? Brilhante atuação aí de Yuri Alberto fazendo 4 gols, sendo que 3 validados e 1 anulado. Memphis Depay também jogou muito bem, né? Fez um gol também, mas foi anulado, mas administrou muito bem o jogo ali, né? Os demais jogadores também jogaram demais. Ainda preocupa um pouquinho essa zaga, né? Mas é questão de tempo aí o Timão fazer contratação aí na próxima janela agora de contratação no meado do ano. Essa questão vai ser bastante resolvida. Lateral esquerdo, lateral direito também precisa ser resolvido aí, contratar um lateral direito. Lateral esquerdo também serviço aí com o Fabrício Angeleri. Mas no mais, esse time do Corinthians aí com certeza vai dar muito trabalho esse ano ainda aí, quem sabe vamos conquistar mais um campeonato, né? Temos aí o Campeonato Brasileiro no qual o Corinthians ocupa aí a 8ª posição até o momento, né? Depois dessa vitória de ontem contra o Internacional, e temos aí também o próximo jogo do Corinthians, vai ser pela Sul-Americana contra o América de Cali, que vai acontecer na Neoquímica Arena, né? Nessa terça-feira aí, às 21h30. Então o Corinthians aí tem essa próxima missão para vencer esse joguinho também e continuar vivo ali na Sul-Americana e quem sabe, né, chegar a sonhar e conquistar esse título, né? Vem gostando bastante aí, apesar de apenas 2 dias ao comando na frente do Timão, desse desempenho do Corinthians aí ao comando de Dorival Júnior. Espero que seja disso daí para melhor e vamos torcer juntos aí para que isso aconteça e o Timão conquiste cada vez mais títulos aí. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Trago vídeo para vocês todos os dias a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Esse é o vídeo de hoje, tamo junto. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que eles têm importância e vão estar sempre acompanhando tudo que acontece no Timão aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!